Boa tarde, gente! Tá começando a quarta edição do Pássaro Poesia. Esse web programa caseiro, dedicado a exaltar a literatura de Roraima, dedicado a mostrar esses autores, essa obra, a nossa literatura, que é rica, que é plural, que é diversa, sim, queridos, aqui no extremo norte do país. Esse lugar bonito, que faz fronteira com a Venezuela e com a República Cooperativista da Guiana. Gente, é uma alegria estar nesse pássaro. Então, se junta, vem nas asas do Pássaro Poesia, pega teu vinho e um copo com água e se junta. E vamos curtir mais de Macunaímando, do Zeca Preto e do Neuber Uchoa, porque essa canção é um hino para nós, roraimenses e roraimados. Cheia de mel, sobe a serra de Pacaraima, eu sou de Roraima. Gente, Zeca Preto e Neuber Uchoa é bom demais, não é? Eu vou fazer um Pássaro Poesia para falar do movimento Roraimeira, para você, meu amigo aí de Brasília, do Sul, do Nordeste, que não conhece esse movimento. Eu vou falar desse movimento aqui no Pássaro Poesia, que congregou, né, Eliakim Rufino, Zeca Preto, Neuber Uchoa e tantos outros artistas, não é? É esse movimento que teve como objetivo alicerçar a nossa ideia de uma identidade localmente referenciada. É bom demais poder iniciar o Pássaro Poesia com essa música, com a música Macunaímando. Queridos, só que hoje eu vou falar de um roraimense porreta, viu? O cara tem um currículo, ele tem uma atuação no cenário local, né, no cenário literário, em termos de articulação política, né, em termos de articulação cultural. O nome dele, queridos, é Aldenor Pimentel e o seu livrinho da Silva. Tá aqui o Aldenor. Gente, Aldenor, eu tava, enfim, quando eu vou fazer o Pássaro Poesia, eu penso muito de onde eu conheço o autor, se eu conheço, enfim, que tipo de relação eu já tive com ele. E a gente se conhece há muito tempo, acho que desde a época da Pastoral da Juventude, né, naquele processo de formação política, não é? Essa coisa mais do processo mesmo de pastoral, de PJ, então foi legal fazer essa lembrança de ti. Aldenor, e aí eu quero começar te agradecendo, né, como eu fiz com os outros, né, a Soni, o Ricardo, a Zani, te agradecendo por esse livro. Eu acho que todo escritor em Roraima, na nossa realidade, porque nós sabemos da nossa realidade, todo escritor que publica é guerreiro e merece parabéns. Então, meus parabéns a você, Aldenor, por esse livro, né, pelo livrinho da Silva, né, que de imediato já digo que esse Silva nos coloca numa relação de intimidade, de uma aproximação, né, um livro que chega até nós e se anuncia como alguém íntimo, não é? Mas quem é Aldenor Pimentel? Vocês já sabem que o programa é dividido em 3 partes. A primeira eu falo do autor, na segunda parte a obra, e a terceira eu chamo de rastros, que são esses projetos do autor. Quem é Aldenor Pimentel? Esse nome, né, Aldenor, letra A, que inicia aí o alfabeto, e esse Pimentel de pimenta, não é? Gente, o Aldenor, ele é roraimense. Ele é jornalista, escritor, cineasta e produtor cultural. Queridos, ele tem mais de 50 prêmios em concursos literários nacionais e internacionais. Isso mesmo, é muita coisa, viu? Nossa! E ele é autor das obras Deus para a Presidência, de 2015, Livrinho da Silva, de 2017, e o Cordel, A Inacreditável História do Milho Gigante, que é de 2019. Ele também possui um espaço, né, um espaço que leva o nome dele, o Espaço de Leitura e Pesquisa em Artes, Aldenor Pimentel. E esse espaço é gerido pelo Espaço Cultural Harmonia e Ritmo. E lá, o Aldenor, ele é responsável pelas ações de literatura, que representa o lançamento de livros, saraus, o Festival Literário Harmonia e Ritmo, o concurso literário internacional Palavradeiros, que é realizado desde 2016, o projeto Amigo Oculto do Livro e o projeto Literatura a Caminho. Esse projeto, queridos, foi aprovado na edição 2017-2018 do programa Rumos Itaú Cultural. Então, para vocês verem, o Aldenor é essa figura, né, que aí atua em várias frentes e que tem uma representação, né, em termos de cenário local. O Aldenor é uma figura conhecida em Boa Vista, né? E é bacana isso, saber que um autor nosso já tem um certo reconhecimento em termos do seu local, não é?
Queridos, a produção do Aldenor ela já foi pensada teoricamente pela universidade. O artigo Aldenor Pimentel, da então estudante de especialização em língua portuguesa e literatura da UER, Alcimar Falcão, foi apresentado no primeiro Café com Letras, a literatura em Roraima em foco, e na primeira semana de letras da UER. Esses eventos aconteceram em 2018. O artigo Contos de Aldenor Pimentel em Livrinho da Silva, o incentivo à leitura e à reflexão de leitores do 7º ano em uma escola de Rorainópolis, Roraima, de Angélica Reginato Miorando, foi apresentado na 13ª Jornada de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa da UER em 2018. E que também, queridos, resultou na monografia do curso de letras, né, da UER. Que bacana isso, quando a universidade, quando os alunos, os cursos de letras, enfim, cursos afins, começam a pensar teoricamente a produção local. Nós, roraimenses e roraimadas, temos que pensar as nossas obras literárias do ponto de vista acadêmico, não é? Para não deixar que o estrangeiro, que o colonizador venha com o pensamento colonizador e dê um olhar de fora sobre as nossas obras. Vamos nos apropriar disso. É nosso, não é? E ele também administra o blog Arte e Leituras, onde publica textos sobre cultura em geral, com foco em literatura de Roraima, e onde podem ser encontrados resenhas, entrevistas com escritores, links para blogs literários e livros digitais, e um levantamento com informações sobre cerca de 400 livros ficcionais de Roraima, publicados desde a década de 1970. Gente, eu vou repetir isso. Nesse blog do Aldenor, o Arte e Leituras, tem um levantamento com informações sobre 400 livros ficcionais de Roraima, publicados desde a década de 70. Eu brigo com isso, Aldenor, porque eu tenho os livros aqui em casa, na minha biblioteca, né, muitos livros de autores regionais. Eu fico pensando, nossa, quando acabar essa primeira fase do Pássaro Poesia, que eu tenho os livros aqui em casa, eu vou correndo atrás do Aldenor para ver o que ele tem lá, em termos de publicação, esse levantamento que ele fez. Aldenor, parabéns, que levantamento, cara. Eu acho que é um material profícuo, rico para a universidade, para os leitores, né, para a sociedade. É um trabalho bonito que você tem prestado à sociedade roraimense, né, com esse levantamento. E sobre o Livrinho da Silva, queridos, que é o objeto, né, desse Pássaro Poesia, dessa bancada, né? Vocês veem que a minha bancada hoje eu coloquei até o Darth Vader e o Anakin Skywalker aqui, o pássaro, enfim, minha bancada está sempre aí mudando. O Livrinho da Silva é um livro com 24 contos que se desenvolvem em torno do universo da escrita, do livro, da figura do escritor, da experiência da escrita. São histórias de vida transformadas a partir do contato com o livro e da experiência da leitura, ou que lancem novos olhares sobre a presença de ler e do escrever na nossa vida. Queridos, esse livro é tão bonito, como eu falei anteriormente. Esse livro ele é acolhedor, não é? Acho que o próprio título, acho que o Aldenor fez essa jogada mesmo assim, enfim, desse Silva, para te aproximar dessa condição do livro e do leitor. E aí eu quero frisar, Aldenor, uma coisa muito bonita que você colocou aqui na dedicatória. Um instante, deixa eu achar a dedicatória. Está aqui. Estes escritos são dedicados àqueles que incentivam a leitura, a literatura, que valorizam as diferentes formas de ler e escrever, e àqueles que, por algum motivo, não terão condições de ler esta obra. Aldenor, que dedicatória bonita, viu? E eu me coloquei muito assim na minha historiografia de vida, né, como uma mãe que lavava roupa para fora, um pai garimpeiro que estava sempre no mato. E aí minha mãe, quando sobrava um dinheirinho, ela comprava um gibi da Turma da Mônica. Como isso marcou a minha vida, em termos de ter contato com o livro. Então, assim, é bonito demais quando você coloca isso, essa relação de uma certa dialogia da alma, né? Essa dialogia pelo desconhecido, aqueles que, por algum motivo, não terão condições de ler essa obra. Então eu gostei demais disso aqui que você fez, viu? E eu vou começar com um conto chamado Ponto de Virada. Sem pudor, a poesia cortejou-me logo na infância. Os galanteios vinham em forma de elogio das professoras de português e dos prêmios literários escolares. Ao adolescer, versos verdes das rimas fáceis ganharam o tom cinza da geração ultrarromântica. E tantas coisas este ser queria dizer sem, contudo, saber como.
O remédio, ou sonífero, para o meu mal do século foi crescer, de uma hora para outra. O poeta não cabia mais em si, e, assim, nos perdemos. O barulho das máquinas e a correria do dia a dia me deixaram sem palavras por anos, até que, ao ir para bem longe de tudo, rompi o silêncio e me encontrei de novo, ainda que não fosse mais o mesmo. Hoje, alegra-me quando a poesia me visita e fala por mim. Extasia-me quando me leem, quando esse ler faz o mundo se ver com outros olhos. Meu prêmio é ver o que escrevo ganhar o mundo e, com isso, deixar de ser meu para pertencer a todos. Que lindeza, que lindeza, que lindeza, que lindeza. Tintin ordenou esse livro. Todos os contos, queridos espectadores do Pássaro Poesia, todos os contos versam sobre essa condição nossa da escrita, né, dessa representação da vida estetizada pela escrita e as ressonâncias disso nos sujeitos, né, em N formas, em N situações. Outra coisa interessante que eu vi nesse livro é que o Aldenor ele vai pontuando em alguns contos, os contos que foram premiados em concursos. Por exemplo, o conto Tráfico, aqui na página 19 e 20. O conto Tráfico foi o primeiro colocado no 5º Prêmio Literário Sérgio Farina, categoria Prata da Casa, promovido em 2016 pela Secretaria de Cultura de São Leopoldo. Bacana? Eu achei lindo o título desse conto. O dia em que meus escritos já não eram meus. Esse conto, ele ficou em 3º lugar no primeiro concurso literário promovido pelo Instituto Cultural Brasília Itália em 2015. Tem mais um aqui. E o conto Dr. Google foi finalista do primeiro concurso literário internacional da Casa do Poeta Brasileiro de Praia Grande. Aldenor, tem um conto aqui que eu gosto demais, achei... Aliás, eu gosto de vários, né? Mas tem um que eu fiquei pensando. Alex Pisano, olha esse conto aqui, meu filho. Vamos roteirizar esse conto e transformar num curta. Enfim, deixa eu achar aqui. Chama-se Olhar. Eles andavam nus, sempre andaram. E nada de errado viam nisso. Olhar o corpo nu do outro era tão corriqueiro e puro como contemplar o pôr do sol ou responder a um sorriso com outro. Naquele povoado não havia escrita, não havia papel. Tudo o que aprendiam registravam no próprio corpo, tatuavam na pele sinais de fácil compreensão e aprendiam uns com os outros pelo olhar. Os corpos nus eram como livros abertos, prontos para serem lidos. Assim, tudo era partilhado, nenhum saber se perdia. Quando alguém morria, repetia-se o ritual. O corpo era exposto na praça central e todo o povoado se reunia para ver. Passavam dias e dias olhando o corpo exposto até terem certeza de que nenhum sinal tatuado passara desapercebido por ninguém. Em seguida, cobriam todo o corpo com fibras de uma árvore e o enterravam onde não pudesse ser visto. Depois de uma vida inteira, sua missão estava cumprida. Com o tempo, o inevitável contato com outros povos aconteceu. Um deles, em especial, que se instalou pelas redondezas, cobria-se dos pés à cabeça. Não se olhavam nos olhos, aliás, não se olhavam. Acreditavam que todo olhar era invasivo e, por isso, deveria ser evitado. Pouco a pouco, os mais jovens daquele povoado passaram a sentir vergonha do próprio corpo. Começaram a esconder as partes íntimas, as pernas, o tórax, o abdômen, e no final já cobriam o corpo todo. Quando, entre eles, alguém por deslize deixava à mostra algum pedaço de pele, os demais desviavam o olhar. E se o distraído não se emendasse, voltando à mesma conduta, era duramente repreendido. O conhecimento daquele povo, preservado por gerações e gerações, estava ameaçado. Eles já não aprendiam nada novo, e, assim, a extinção de todos eles parecia tão certa quanto o apagamento para sempre dos sinais tatuados, em um passado distante, no corpo dos mais velhos. Quando morreu o ancião dos seus anciões, e um grupo já preparava o enterro em um caixão lacrado, um dos jovens decidiu não fechar os olhos para que o acontecia. Ao cair em si, rasgou as próprias vestes, ficando nu diante dos seus pares.
aos olhos que o evitavam, gritou para que todos ouvissem: Amigos, olhem aqui, sempre andamos nus e isso nunca nos pareceu feio ou sujo. De uma hora para outra fomos convencidos de que devemos sentir vergonha do nosso corpo e de que nos olhar mutuamente é repulsivo. Com isso deixamos de aprender com o outro e com tudo aquilo que o nosso corpo tem a oferecer. Assim, negamos a nós próprios. Envergonhados, não mais por causa do próprio corpo, mas pelo comportamento que tiveram nos últimos tempos, despiram-se todos, deixando à mostra corpos vazios de tatuagens. Juntos, tiraram de dentro do caixão o corpo do ancião. Toda a sua pele estava tatuada. Ao vê-lo, deram-se conta do quanto ele era sábio e do quanto perderiam se o enterrassem sem lê-lo. Fizeram um ritual. Todo o povoado reunido olhava cada detalhe do corpo do ancião coberto de tatuagens. Como era de se esperar, dessa vez o ritual demorou mais do que o costume. Afinal, havia muito que aprender, ainda mais depois de tanto tempo sem exercitar o olhar para o outro. Naquele dia, aprenderam muitas coisas, principalmente que nunca mais deveriam se envergonhar de quem eram. Nos olhos de cada um era possível ler o quanto estavam felizes por ainda viverem e do quanto estavam certos de que só estavam vivos porque não deixaram de ser eternos aprendizes. Gente, que coisa linda! Eu fiquei pensando, meu Deus, se o Alex Pisano pega esse conto aqui e roteiriza, dá um negócio muito bonito, viu? Queridos, o livro do Aldenor tem essa escrita, né, de fácil... É um livro que você acessa fácil, não é? Como é conto, você pode ler do início, no final, do meio, enfim, eu não vejo muito uma lógica de você ler de forma linear, né? Você vai lendo e vai experienciando as narrativas. Aldenor, esse conto, ponto final, me lembrou muito o filme Mais Estranho que a Ficção. Eu vou ler só um pedacinho dele. Certa vez, eu assisti a um filme sobre uma escritora de livros cujo enredo sempre girava em torno da morte do protagonista. Mas, daquela vez, era diferente. Seu personagem ganhara vida e tudo o que ela escrevia se concretizava. Ao me dar conta do argumento da história, parei. Algo me chamou a atenção. Também sou escritor. Então, passei a pensar nas histórias que eu próprio já havia criado. Percebi que nas minhas narrativas também havia mortes. Daí, caí em mim. O trabalho de escritor é algo muito sério. Muitas e muitas vidas estão em jogo em nossas mãos. É preciso responsabilidade. Não se pode sair por aí matando pessoas. Eu não vou ler o final. Eu vou deixar para você ler, encontrar com Aldenor e ler o final desse conto, que é interessantíssimo. Aldenor, se me deixar aqui, eu vou ler teu livro inteiro para esse público. Eu vou passar agora, gente, para parte dos rastros. Em 2018, o Aldenor teve o romance Eldorado de Brisa selecionado para publicação em edital do governo de Roraima. E ele ainda está à espera de pagamento do prêmio para publicar o livro. Então, Secretaria de Cultura 2018, eu conheço vários autores que se inscreveram nesse edital, foram contemplados e até hoje não receberam dinheiro para publicar o livro. Então, assim, vamos pagar os autores, né? Porque você escreve um projeto, você submete seu projeto, você elenca uma série de documentos para poder escrever o projeto e aí você não recebe o dinheiro para a publicação do livro. Então, assim, vamos saudar, né? Vamos saudar os nossos escritores nesse sentido. No momento, está escrevendo seu segundo romance, cujo título provisório é Filhos de Vênus. E ele é um dos escritores à frente da campanha #Fique em Casa, #Leia um Livro, de incentivo, né, à leitura durante a pandemia. Queridos, esse é o Aldenor Pimentel. Eu só te convido, meu amigo roraimense, meu amigo roraimado, a conhecer a literatura desse cara, que é uma literatura boa, uma literatura de formação. Acho que o teu livro tem muito isso, Aldenor. É um livro de formação, né, para pessoas que estão começando a ler, ou quem já é leitor profissional, né, para lembrar do porquê nós gostamos de literatura. Eu acho que o teu livro tem isso, Aldenor. Ele nos remete a
a essa memória afetiva, né, da nossa criação do ser leitor, como nos tornamos leitores, né? O Paulo Freire vai falar da leitura de mundo, não é? Que eu acho que é uma coisa linda demais. E aí teu livro traz essa memória, né, do nosso processo de formação de leitor e como a leitura ela opera no ser humano uma série de mudanças e nos lembra que nós somos seres humanos. Nós estamos vivendo tempos de tanta selvageria em que a linguagem é subvertida para a violência, né? Ela é complemento, ela é instrumentalizada para a violência, seja nas redes sociais, seja no nosso microcosmo familiar, no nosso trabalho. Então o teu livro nos lembra, Aldenor, dessa dimensão afetiva, dessa dimensão amorosa, do que é a leitura, do que é o leitor, entende? Então eu acho que teu livro é muito gostoso nesse sentido. Aldenor, meu sonho é que todos os escritores de Roraima possam ter uma biblioteca, assim, todas as escolas de Roraima, seja do município ou do estado, que tem uma parte nessa biblioteca da escola, escrito lá, literatura de Roraima, que todos os livros dos escritores estejam ali, para que os alunos possam passar pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, conhecendo essa literatura para sua faixa etária, obviamente, né? Cada um na sua faixa etária. É um sonho que eu tenho. E eu espero que o Pássaro Poesia possa contribuir para isso, assim. Foi muito gostoso reler o teu livro. A releitura é um negócio que a gente sempre ganha, viu, queridos? Eu sugiro a você. Se você tem um livro que você fica olhando para ele e fica pensando, será que eu releio? Releia, que vai ser uma outra experiência, vai ser uma outra performance, né? Essa palavra é muito usada também no campo das teorias da leitura e do leitor, né? Essa performance que a gente empreende ao ler. Então, assim, foi uma alegria hoje, queridos, falar do Pássaro Poesia. Eu mando, né? Eu mando um beijo para minha amiga Débora Andréia, lá de Brasília, e minha amiga aqui de Boa Vista, Luciene Soares. Esse foi o Pássaro Poesia dessa semana. Semana que vem, uma poeta aqui, nessa mesa de esculturas, essa mesa poética. Foi uma alegria falar com vocês. Paz e bem, vamos praticar o bem, queridos, vamos praticar o bem, vamos cuidar da nossa floresta amazônica. Paz e bem, um abraço fraterno e até sexta!